Valorizar o início das coisas faz muita diferença para o resultado que elas vão gerar e que elas vão gerando ao longo do tempo. Se a gente pensar, né, que tudo, de alguma maneira que a gente vivencia, em algum momento tem um início e que muitas vezes quando a gente já está vivendo esse acontecimento, essa experiência, a gente se perde e desconecta desse início. E muitas vezes essa desconexão do início é que faz todo o processo perder a força. A gente pode pensar, por exemplo, no início de uma construção de uma casa, né? A gente não vê muitas vezes o projeto, porque ele desaparece ao longo do tempo. A gente não vê a fundação, porque ela também não fica aparente ao longo do tempo. E ela precisou e foi super importante para que tudo caminhasse. A mesma coisa num relacionamento, né? Imagina só que de repente você está namorando com alguém, casa com alguém, tem uma vida com alguém. Mas como tudo começou, né? Vocês precisaram primeiro se olhar, se conectar, um conseguir ver o outro para tudo caminhar. Mas também ao longo do tempo a gente vai perdendo a conexão com essa história do início e muitas vezes essa relação vai perdendo a força. Nas empresas as coisas também são assim. E a força do início, ela vem do fundador ou dos fundadores de um projeto. E tudo isso que acontece nesse início, toda a energia colocada e demandada, faz com que esse projeto tenha sucesso ao longo do tempo. E que mesmo esses fundadores não estando mais presentes ou não estando mais no campo de atuação desse projeto, as pessoas que vêm depois precisam saber dessa história, precisam honrar esse início, né? E aproveitando que eu estou falando disso, eu quero falar do início desse projeto, né? Do Viver de Treinamento, que se desdobra em Virtual Trainer, e eu tenho certeza que vai se desdobrar ainda em muitas outras coisas muito bacana, porque a ideia desse projeto é impactar muitas e muitas pessoas através da formação aí de treinadores realmente impactantes, realmente consistentes, realmente presentes e realmente afim, né, de com seu propósito transformar vidas através das empresas, né, através da atuação dentro das empresas. E no nosso projeto tudo começou com uma provocação, né, de uma pessoa onde a gente, em pleno início de pandemia, olhando para todo esse mundo virtual, eu mesma, né, pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de digital, porque afinal minha vida estava 99% no presencial e comecei a procurar algumas pessoas para falar, colegas e tudo mais. E uma das minhas amigas me contou que tinha o marido dela que fazia esse processo, esse projeto, né, de lançamentos de empresas virtuais. Eu resolvi bater um papo com ele, assim como eu já havia batido papo com algumas outras pessoas e muitos amigos juntos, né? Inclusive a Isis, que está comigo nessa trajetória, era uma pessoa que já estava envolvida desde esse incômodo, né, de fazer alguma coisa. E nesse bate-papo, a primeira ideia era trabalhar com líderes, de repente trabalhar com algum tipo de produto que se oferecesse diretamente para as empresas, para capacitar as suas equipes. E foi bem interessante que, olhando para tudo isso e olhando para mim, a pessoa que estava do outro lado, que o nome é Fred, inclusive, ele perguntou por que você não ensina as pessoas a fazer o que você faz. Hoje você vive de treinamento, por que você não ensina outras pessoas a viver de treinamento também? E aquilo caiu assim na minha mente como uma provocação interessante, soou bem naquele momento, né? E eu dividindo tudo isso com a Isis, que já estava do meu lado, a gente viu muito sentido em compartilhar essas experiências. Afinal, eu tinha toda essa bagagem já comigo de ter chego na vida que eu tenho hoje, que é totalmente sustentada por viver de treinamento, e a Isis há mais de 7 anos já trabalhando também na sustentação de entregas de treinamentos incríveis. Por que não, então,
a gente poder compartilhar essa experiência, né, essa bagagem e auxiliar aí muitas outras pessoas a vir para este caminho, né, usando esse atalho. Então, esse vídeo aqui eu tô fazendo para a gente poder falar. Olha que interessante onde tudo começou. Uma provocação de uma pessoa que tocou num lugar, que fez todo um movimento acontecer, e aí a gente experimentou fazer um primeiro lançamento, uma primeira experiência, a gente gravou um monte de vídeo, passou muitas noites gravando coisas, planejando, preparando, se entregando, agendando, e o produto foi lançado. Foi lançado com bastante vontade, com bastante comprometimento, e as pessoas começaram a acreditar e vir junto com a gente. E agora a gente já está em outro momento, né? Já fizemos um outro lançamento, o Fred já não está mais com a gente, nós já estamos num trabalho de nós aprendermos a cada dia como será a nossa melhor dinâmica para poder chegar onde a gente quer, e novas pessoas vão surgindo, né? Novas experiências vão surgindo, novos aprendizados vão surgindo, e a gente se pegou refletindo, caramba, tudo isso graças à força de quando a gente começou. Então eu queria dividir isso com você e te falar, que tal aproveitar também que a gente está aqui, né, numa fase que já nos convida a refletir, que é quase se aproximando aí do final do ano, e pensar, o que eu comecei esse ano? O que você começou esse ano e que precisa ser valorizado, que precisa ser honrado, precisa ser realmente reconhecido para que faça diferença ainda mais no próximo ano da sua vida? O que você veio fazendo esse ano que deu certo, graças a um começo lá atrás, e que talvez por correria mesmo e por a gente entrar no piloto automático, você também tenha se esquecido desse início. Eu acho bem legal a gente fazer essa listinha, e eu estou fazendo esse exercício também e reconectando com essa força que o início das coisas tem, né? Esse exercício começa desde até uma reflexão com a minha vida, onde tudo começou, e aí vem meus pais, e aí vem irmãos, e aí vem família, e vem todas as experiências, até o início da vida dos meus filhos. Gente, são muitos inícios que a gente vai fazendo ao longo do tempo, e a gente esquece de dar valor para esses starts, né? Para esses momentos que são ali o momento de fazer tudo brotar. Se não fosse esse momento, nada aconteceria. Então, te convido, assim como eu, honrar, de repente, refletindo, compartilhando, dividindo, registrando e, de alguma maneira, dando força para esse momento tão importante que traz a gente até aqui.